terapeuta holístico. E esse vídeo de hoje eu vou começar a contar um pouco da minha história, para que quem ainda não me conhece, conhecer um pouquinho, para saber como que eu cheguei aqui na terapia holística, até esse momento de agora. Tudo começou um tempo atrás, eu sempre tive muita curiosidade, né, sobre questões espirituais da vida, sobre como que a vida funcionava de uma forma metafísica, né, de um jeito que os meus olhos físicos não conseguiam enxergar de uma certa forma. Eu queria saber algo além, né? Começar a explicar as coisas de um ponto de vista mais elevado, mais espiritual que seja. Então a minha busca desde muito novo foi sempre essa, né? Então sempre trabalhei muito religiosamente, espiritualmente, né? Desde a minha adolescência. De uma certa forma sempre fui aquela pessoa, terapeuta dos amigos. Com o tempo eu fui percebendo e começando a entender que talvez ali tinha alguma aptidão, algum dom, né? Que estava guardado aqui, de alguma forma. Depois de algum tempo trabalhando na área mais administrativa, né, fazendo outra graduação, que foi farmácia e tudo, eu resolvi virar terapeuta holístico. Primeiro, eu não sabia o que era terapia holística, né? Então, não sabia que o que eu gostaria de fazer tinha a ver com terapia holística. Não tinha um nome muito certo para mim. Mas em algum momento apareceu para mim esse nome e o significado do holismo, né? Que é justamente ver o ser, né? Que é algo muito mais abrangente, de um jeito muito mais integrado e integral, não é? Desde o campo físico, mental, emocional, energético, espiritual, não é? Juntando tudo isso junto com várias outras práticas. Eu poderia, né? No caso, começar a colocar em prática algo a esse respeito. Em algum momento eu me dei um chamado, né, de fazer o curso de Reiki. Né? Então eu me iniciei no Reiki 1 em 2014, no finalzinho de 2014. E em 2015 eu iniciei, né, eu fiz os 4 níveis dentro desse ano. E em 2015, eu fiz o nível 1 no mês de setembro. E no mês de setembro de 2015 eu iniciei minha primeira turma de Reiki. Né? Estava iniciando já minha primeira turma como mestre. E a partir daí foi só se aprofundando mais em outras técnicas. Né? Eu conheci depois o Theta Healing, foi uma das primeiras turmas aqui de Belo Horizonte a fazer. Né? Foi um boom na época do Theta Healing e eu fiz o nível básico, né? O DNA básico. E, por ironia do destino, em algum momento, eu tarô na minha vida. Né? A professora da época, a Vanessa, né? Ela me chamou para ajudar ela num dia de um curso de tarô que ela ia dar. Eu já tinha feito consulta com ela, mas não tinha recebido esse chamado, por exemplo, do tarô. Fui lá para ajudar ela a fazer esse curso, né? Ajudar ela no dia do curso. E eu lembro que tinha algumas cartas, eu não lembro se era o Eremita, algo assim. E eu sei que no dia que eu estava ouvindo a aula dela, começou a ligar um monte de pontos em mim, sabe? E eu vi o quanto aquele instrumento, né, o tarô, podia me auxiliar de alguma forma. Então eu me abri para conhecer o tarô terapêutico nessa época. Na turma seguinte eu entrei, aprendi, né, e comecei a trabalhar também com o tarô. Então a terapia holística foi surgindo através das técnicas para mim. Eu fui percebendo que o foco talvez delas maior, através de mim, estava muito dentro do desenvolvimento humano, com uma visão para um caminho espiritual, sabe? Para algo que realmente faz sentido para as pessoas de alguma forma. Eu percebi que nas consultas, as primeiras, quando eu comecei como terapeuta, a chamada sempre era de obter alguma explicação sobre o porquê que a vida estava como estava, né, da pessoa, de forma individual, e como que isso implicava nelas uma busca, né? Então a maioria das pessoas que procuram terapia holística estão no nível dos buscadores mesmo, não só os buscadores da luz, né, mas os buscadores de consciência, buscadores de pessoas que estão começando a se abrir para algo novo dentro delas. Né? Eu sempre uso muito essa frase, sentir o chamado, vá, o chamado venha, porque eu acredito muito nesse chamado interior, sabe? E quando qualquer um, igual no meu caso, me abrir em algum momento pelo trabalho das terapias holísticas, eu vi o quanto que isso foi mudando, né? A minha forma de ver o mundo, de me relacionar com as pessoas, né? A forma com que eu percebi que o ser está integrado em algo maior e ao mesmo tempo tem algo dele, individual, que é muito, muito essencial. E aí, desse lugar a gente consegue se expandir um pouco mais como ser. Então eu fiz outras formações também, depois eu fiz a formação
de constelação familiar. Foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu tive uma base teórica, filosófica da vida, de como que isso funcionava de alguma forma para as pessoas e para mim mesmo, né? Porque durante o curso é uma jornada pessoal. Eu pude entender o quanto que ali algo da parte sistêmica estava começando a se integrar na minha vida, né? A consciência sistêmica, das leis do amor, né? Da base, da ordem, do equilíbrio, aquilo tudo vai trazendo uma força para a vida da gente, né? Então aí eu comecei a me graduar, né, vamos dizer assim, mais nessa parte terapêutica que a constelação me trouxe, né? E unindo tudo isso, eu diria que eu sou o meu maior instrumento de trabalho, sabe? A minha jornada, a jornada das pessoas, diz muito sobre eu enxergar aquele ser que está ali na minha frente, seja como cliente ou como aluno, e perceber que ele tem um potencial tão grande que eu mesmo não enxergava em mim há uns anos atrás. E hoje eu percebo que existe uma força dentro da gente que ela cresce cada vez mais quando a gente começa a perceber o quanto esse sistema que nós somos individualmente está tão integrado com o todo e ao mesmo tempo faz toda a diferença a gente conhecer ele um pouco mais, né? Então eu sempre bato nessa tecla, somos o nosso melhor material de estudo. Me coloco como professor muitas vezes, mas sempre quem aprende mais sou eu. Em cada sessão, quem está aprendendo algo novo sou eu. Nenhum terapeuta ele vai estar pronto sempre para tudo que vier, mas quando vem, a gente consegue começar a perceber que ele tem um potencial, né? Algo que vai trazer uma potência para quem está na minha frente e para mim também. Então essa foi um pouquinho da minha história, né? Uma parte dela, bem resumida, mas a mensagem que eu quero passar nesse vídeo é que existe algo de terapêutico na vida quando a gente começa a perceber que dentro da gente tem esse potencial, um potencial humano, sabe? Que traz pra gente um caminho, uma vivência espiritual, seja ela qual for, né? De um caminho que a gente escolha e que vai fazer todo sentido, talvez, mais pra frente. Então escute seus chamados e abra para isso. Eles já existem aí, tem uma força dentro da gente que chama sempre para esse lugar. Até.